A paz do Senhor, meu querido irmão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Henrique, estou aqui para mais um vídeo do meu canal. Bom, já deixa o like, se inscrevam. Bom, vim aqui para um propósito de falar uma palavra, né, para vocês. Espero que Deus possa me usar e possa te dar um direcionamento na sua vida e assim Deus seja glorificado através desse canal. Bom, deixe seu like, se inscreva, compartilha e vamos lá para a palavra. A palavra está em Ezequiel 37, né? É uma palavra muito conhecida e vamos lá ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. No versículo 5, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Olha, uma promessa. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estendereis pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora 7 e finalizo. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Até aqui, amém. Bom, primeiramente para falar sobre Ezequiel, a gente tem que ver que Ezequiel era um profeta, e os profetas, muitos deles eram levados por visão. Uma forma de Deus falar com Ezequiel era uma forma de visão. Deus pegava Ezequiel em espírito, levava ele para certo lugar, e assim Deus ia e falava com Ezequiel o que ele tinha que falar. Porque Ezequiel era a forma de Deus falar com ele era em visão, ele tinha que ver o que Deus queria. Entendeu? Então Deus ia, levava ele em visão, falava com ele o que tinha que fazer, e ele ia e profetizava a respeito de Israel. Né? Aqui quando ele vem, ele fala em Ezequiel 37, é um versículo muito conhecido, onde Deus pega ele e leva ali num vale de ossos secos. Aí eu já venho deixando algumas partes já de palavra, né? Porque o que acontece? Deus na criação do homem, ele começa a formar o homem, né? Vamos lá voltar em Gênesis para entender um pouco mais esse contexto. E Deus ele começa a criar todas as formas e todas as coisas. Então Deus leva Ezequiel no princípio de criação, para mostrar para Ezequiel que quem criou todas as coisas ali, que quem criou o homem, foi ele mesmo que criou o homem. Então fala, Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos secos? Então ele vem e fez uma pergunta para Ezequiel: pode criar vida esses ossos? Aos olhos humanos, nossa, já deve ter falado, tá morto. Quantas vezes aqui eu já deixo já até a minha pausa, já começo já a falar o que eu tenho para falar. Quantas vezes a gente está caminhando, ou a gente vê um irmão que abandonou a igreja, ou a gente vê alguém que já está há tanto tempo já afastado do evangelho, e a gente olha para aquela pessoa e fala assim, acabou para ela, já foi. Porque aos nossos olhos humanos, a gente enxerga o que está vendo ali naquele momento. Mas aí Deus pega e impressiona ele e fala assim, profetiza. O profeta, ele sempre vai profetizar o que ele geralmente ele não consegue ver com os olhos humanos. Por isso que Deus leva o profeta numa situação para mostrar algo ali, que ele é o princípio da criação, e ali ele fala assim, conforme o que você falar, Ezequiel, eu vou cumprir, mas primeiro eu dei a ordem. E porque o profeta, ele fala o que vem de Deus. Se o profeta fala o que não vem de Deus, ele não se torna um profeta. Porque o profeta, ele é por boca ali. Quando Moisés, ele fala assim, você será o meu profeta, no caso, então ele pega o que acontece? Moisés se torna a boca de Deus. Então aqui Ezequiel, que ele é boca de Deus, então Deus vem, dá um entendimento para ele, fala com ele através de uma visão, mostra para Ezequiel que o princípio da criação estava nele, e fala, Ezequiel, eu que dei vida a eles, mas o que acontece? Falta o meu espírito. A matéria carnal, porque a gente somos dois seres, o lado exterior nosso é o carnal, que é o osso, os nervos, todas essas matérias são usadas, mas Deus vem e joga o espírito, que é o que? Algo espiritual, algo que estava nele. Então Deus ele vem, ele cria o homem com a matéria do pó da terra, com a matéria carnal, mas ele coloca algo que estava nele, que é o espírito. O homem só pode ter vida quando tem o sopro do espírito. Porque não faz sentido o homem até ali, ó. O homem ele pode ter a característica da terra,
mas ele só vai ter a característica do céu quando vem um sopro do Espírito. Nós somos dois seres, nós somos seres carnal e seres espirituais. Calma que eu estou falando sobre Ezequiel ainda. Nós somos dois seres, seres espirituais e seres carnais. Nós temos a matéria da carne, que é do pó da terra, e temos os seres o espiritual, que é o do céu, que é o que? O do sopro. Então, toda vez que a gente se manifesta em adoração, nosso conhecimento, nossa alma, ela se lembra de onde veio, que é do Espírito. Por isso que muitas vezes quando você está em adoração profunda, Deus está tocando tanto em amor em você, e você começa a chorar, e você começa a lembrar, e você começa a sentir uma sensação, um sentimento que é da onde você veio. Por isso que a palavra ela vai falar lá em Eclesiastes 12:7, que o Espírito volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra. São duas matérias manifestadas no homem, no princípio da criação. Então Deus ele fala para Ezequiel, olha a matéria carnal, que é o do pó da terra, que é a matéria dos ossos, dos nervos, que ele fala assim, ó, abre a boca, Ezequiel, que eu vou cumprir o que você está falando, mas quem deu o direcionamento foi Deus. Quem deu o direcionamento para Ezequiel foi Deus. Quantas vezes a gente vai falar alguma coisa e Deus não dá o direcionamento? Então, se você está falando o que Deus não direcionou, para agora. Não entra numa guerra que não é sua. Se Deus falou para você profetizar, vai e profetiza. Se você está vendo uma situação na sua vida que está morta, creia que Deus vai dar uma vitória. Se Ele está falando que vai fazer, Ele vai fazer. Então ele pega, ele fala de duas matérias. Então ele usa a matéria carnal, ele mostra para Ezequiel em visão. E aí Ezequiel ele pega em si, ele pode falar que não. Mas aí quando ele começa a ver tudo aquilo, aquele reboliço, aquelas coisas se fazendo, é Deus mostrando para ele, ó, através de uma palavra é o que eu posso fazer. Só que tem um segredo. Quando Ezequiel mais para frente aqui, que a gente vai vendo aqui na história, ele fala sobre os 4 ventos de sopro. O homem ali, então, que aí vem o quê? Lá em Gênesis, o homem só cria a estatura perfeita, que é a manifestação do céu, quando Deus sopra. Até ali o homem era uma matéria carnal, mas ali no sopro, Deus pega e faz o homem se tornar uma matéria espiritual. Nós somos seres carnais e espirituais. E aí Deus começa a vir repreender o povo. Por quê? Toda vez que a gente dorme, a gente acorda, a gente tem uma situação. A gente pode acordar e viver com a matéria da nossa carne, ou a gente pode viver com a matéria do nosso espírito, que é o ser espiritual que está em nós. Nós não somos dessa terra, nós estamos de passagem nessa terra. Essa é uma verdade, porque vai chegar um tempo que essa carne, essa matéria carnal, ela vai vir a falecer, ela vai envelhecer e ela vai ficar aqui mesmo na terra. Então o nosso ser espiritual que vai. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente esquece, a gente passa, a gente vê as pessoas ali, a gente acha que não tem futuro, a gente por nós mesmos já abandonamos. Mas eu acredito que Deus ele sabe o que vê. Se Deus ele criou, ele sabe o que ele moldou. Então, independente da situação, se Deus está falando para você profetizar, profetiza. Um profeta, ele fala o que Deus está falando para ele fazer. E se ele fala para Deus fazer, porque quem está assinando embaixo é Deus. Então o profeta é boca de Deus na terra. Então, nessas situações das duas matérias, você tem o direito de acordar e escolher. Eu quero viver na matéria carnal ou na minha matéria espiritual? Eu quero ser um ser espiritual hoje ou eu quero ser um ser carnal? Deus ele é pai, ele se torna pai de filhos espirituais. Deus é espírito, então ele para se tornar pai, ele tem que se tornar pai de seres espirituais. Nós levamos o espírito do noivo, o espírito do filho, que é Jesus. Se o espírito de Jesus, porque Jesus fala, eu vou, mas vos deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem através de Jesus. Se hoje a gente acarreta e temos o Espírito que é do Filho, nós se tornamos filhos. E é necessário ter esse sopro, porque se nós não tiver a matéria do Espírito, nós não se torna filho. Porque Deus é Espírito. Então ele tem que ser o quê? Ele é Pai do Espírito. Então para a gente se tornar filho de Deus, é necessário ter o Espírito. Então, o povo aqui, ele estava morto. O povo aqui estava numa forma somente carnal. O povo estava vivendo somente na carne. O povo não queria ter um contato com Deus. Porque logo depois que isso acontece em visão, Deus ele começa a repreender. Ele fala assim, esse povo, ele só sabe viver conforme o que tem ali para eles. Eles não vivem, eles não querem viver o que eu tenho para eles. Eles querem viver adorando deuses estranhos, eles querem viver em divisão, eles querem viver em guerras, eles querem viver nas coisas que eu não tenho para eles. Então eles estão mortos em si.
Eles estão vivendo o que a carne está os proporcionando. Mas Deus está falando que Ele quer um povo não morto, mas quem criou eles foi o próprio Deus e quer soprar sobre eles é o próprio Deus, porque nós temos um Deus que é um Deus de contato. Por isso que a palavra diz que Ele fala, até no Novo Testamento, que a graça nos dá a condição de filho. Ela tira nas condições de servo, de criatura, e nos dá uma condição de filho. Então, independente das pessoas, de quem você esteja lutando, por quem você esteja lutando, saiba que você é filho e aquela pessoa também é filho. Então nós precisamos do Espírito. Para quê? Para que sejamos filhos de Deus. E assim como a palavra diz lá, para clamar, Abba, Pai. Então esse contexto de Ezequiel, ele nos leva desde o Evangelho, lá em diante, mas ele leva também a nós em Gênesis, no princípio da criação, quando Deus começa a formar o homem do pó da terra. E ali a gente vê a forma que são criadas a todas as coisas. Então eu acredito que através dessa palavra, que todas as áreas que a gente possa ser filho, e na nossa condição de filho, nós possamos ter visão e olhar para as pessoas que estão ali mortas e ver que Deus pode levantar elas no Espírito. E não deixa de falar, de amar. Não acha que você é mero mortal só em si. O diabo mais ele odeia nós porque nós temos a característica celestial. Nós temos duas matérias manifestadas no homem. Então, somos seres espirituais e somos seres carnais. Mas cada dia que a gente acorda, a gente tem escolha. Eu posso viver na minha matéria espiritual ou na minha matéria carnal. Então cada dia você tem que matar o pecado. E você tem isso. Se você errar hoje, você continua amanhã. Mas continua, não para por causa do pecado. Escolha viver a sua matéria espiritual. Porque Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adoram, adorem espírito. Porque é necessário que se a gente estiver no espírito, a gente se torna filho. Mas a gente fora de Deus, a gente não é filho, a gente se torna criatura. Então são duas condições. Se você está fora de Cristo, você é uma criatura dele, porque foi criado nele. Mas se você está nele, você se torna filho, porque leva o espírito do filho. Então, aos olhos de Deus, Deus olha e vê o espírito do filho em si, ele não faz distinção, ele fala assim, esse é meu filho. Nós somos cordeiros em Cristo, porque Cristo, como sendo filho, ele traz o espírito sobre a nossa vida. Bom, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou ficar prolongando. Mas é sobre isso. O povo de Israel pecou e errou, mas Deus queria levantar esse povo. Porque independente de você estar caído, você estar derrotado, às vezes você está achando que não tem mais nada para você, que Deus esqueceu de você. Totalmente ao contrário. Deus vai usar um profeta para falar com você. Deus pode usar esse vídeo para falar com você. Para falar que ainda tem um sopro de vida. E eu profetizo que aquele que está caído, que aquele que está derrotado, que aquele que já desistiu de algum sonho, de algum talento, do que Deus colocou na sua vida por causa do pecado, eu profetizo que haverá vida em si. Eu profetizo que Deus vai te levantar, eu profetizo que o seu ministério não vai parar, eu profetizo que você vai ser uma pessoa próspera, que independente da situação que está hoje, Deus vai te levantar. E eu profetizo que através desse vídeo você possa ser tocado, que através de Ezequiel, como foi falado, eu creio que Deus vai soprar sobre a sua vida e vai haver vida em si. E você não vai ser visto como criatura, mas sim como um filho do Deus Altíssimo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não vou ficar prolongando. Espero que Deus venha abençoar a sua vida. Espero que você possa ter um entendimento dessa palavra. E que Deus possa abraçar você fortemente, onde você estiver. Que Deus possa derramar o amor dele. Que Deus possa soprar o Espírito dele. E Deus possa te dar condições para se levantar, que você não fica caído no chão, mas Deus tem as condições certas para você se levantar. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, me ajuda na divulgação. Um forte abraço, que Deus te abençoe e te prospere nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.